Olá, seja bem-vindo ao canal da Eletrônica. Sou o professor José Carlos e a aula de hoje será sobre ESD. Como se sabe, quem trabalha com circuitos eletrônicos hoje trabalha dentro de um conceito de laboratório, uma área com diversas variáveis controladas, tais como acesso de pessoas estranhas a esse ambiente de trabalho, temperatura e umidade relativa do ar, materiais mal condutor nesse ambiente de trabalho e um total controle sobre a eletricidade estática nesse local de trabalho. E é sobre ela a nossa aula de hoje, sobre os componentes sensíveis à eletricidade estática, a ESD. Como sabemos, a ESD é considerada hoje o câncer da eletrônica, o mal que atinge a milhares de placas eletrônicas, causando a queima involuntariamente por descargas eletrostáticas. E realmente muito se fala a respeito, mas diversas pessoas ligadas à área de manutenção de equipamentos eletrônicos não possuem um conceito correto sobre esse tipo de eletricidade e o que ela pode causar. Na verdade, os danos decorrentes da ESD são hoje um dos problemas mais sérios da indústria de eletrônicos. Somente nos Estados Unidos, tais problemas causaram prejuízos de centenas de milhões de dólares ao ano. A indústria de equipamentos eletrônicos possui um rigoroso controle sobre esse fenômeno, com profissionais orientados e supervisionados por um coordenador de ESD. Auditorias constantes são realizadas para se determinar falhas de proteção. A norma ANSI ESD S2020 foi elaborada para ajudar as organizações com o projeto e desenvolvimento, implementação e manutenção de programas para controlarem as descargas eletrostáticas. ANSI é uma entidade, assim como a nossa ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, aqui no Brasil, que regulamenta as normas técnicas dos Estados Unidos. E a S2020 é a norma da ESD, regulamentando as áreas de trabalho que devem ter proteções contra a eletricidade estática. Eletricidade estática. O termo eletricidade origina-se do termo elétron, nome grego do âmbar. Em meados do século VI a.C., Tales de Mileto, filósofo e matemático grego, após ter atritado um pedaço de âmbar, que é uma resina fossilizada de uma planta nativa na época, com pele de animal, verificou que o âmbar passou a atritar objetos leves, como uma pena, por exemplo. Esse foi o primeiro contato do ser humano com a carga elétrica, a carga estática. Ele não sabia que fenômeno era esse, mas ele percebia que algum fenômeno ocorria quando se atritava o âmbar. Descarga atmosférica. Não podemos falar de eletricidade estática sem citar a descarga atmosférica. Esse é o maior e o melhor exemplo de eletricidade estática. As nuvens, que se atritam com os ventos, acumulam cargas elétricas, positiva, negativa ou até mesmo neutras, e ao se aproximarem da Terra, quando a diferença de potencial entre a Terra e a nuvem consegue vencer a resistência do ar, o raio é disparado, que nada mais é do que a corrente de equalização das forças elétricas entre a nuvem e a Terra. E o que é essa descarga eletrostática? Fisicamente, carga ou eletricidade estática de um corpo é a quantidade de cargas armazenadas por ele, formando uma fonte de energia potencial. A palavra estática significa repouso. Então, dizemos que na natureza, cargas positivas e negativas sempre estão aguardando por uma oportunidade ou um caminho para o equilíbrio, ou seja, a sua neutralização. Já que sabemos, pelo princípio da eletricidade, que cargas elétricas iguais se repelem e diferentes se atraem. Constantemente, tanto objetos como seres vivos adquirem cargas que podem ser positivas, negativas ou neutras. Eis aqui um exemplo muito comum, um balão de gás. Ao friccionarmos esse balão de gás,
ele adquire uma propriedade elétrica, ele acumula cargas elétricas e ao aproximar do cabelo, né, esse cabelo fica oriçado, ou seja, é atraído por essa carga elétrica. Esse é um exemplo muito clássico, né, de eletricidade estática através de um balão de gás. A sensibilidade do ser humano com relação às cargas elétricas é de, no mínimo, de 3.000 volts. Ou seja, quando sentimos um choque de eletricidade estática, estaremos experimentando uma descarga de, no mínimo, 3.000 volts. Portanto, cargas menores estarão abaixo da sensibilidade humana. E aí é que mora o perigo, né? Já que o ser humano, por ser matéria, constituído por átomos, sempre vai possuir uma carga elétrica. Quanto? Não se sabe. 50 volts, 100 volts, 150 volts. Fato é que só se sabe que o choque elétrico ele só vai sentir a partir de 3.000 volts, que é a sensibilidade mínima do ser humano à eletricidade estática. E é interessante observar que acima de 3.000 volts nós sentimos o choque, acima de 6.000 volts nós já escutamos o estalo da corrente elétrica, e acima de 8.000 volts nós já iremos ver o arco voltaico provocado por essa corrente elétrica. E o que nós não sentimos, com certeza os equipamentos eletrônicos, os componentes eletrônicos irão sentir. Eis aqui o símbolo internacional de área ou componente sensível a ESD. Então o laboratório técnico deverá ter esse aviso na sua entrada, espalhado em diversos pontos, orientando aquelas pessoas que ali dentro venham a trafegar, que é uma área controlada e que há riscos de queima de componentes ou de placas, né, por eletricidade estática. Aqui nessa foto uma bancada profissional dentro da norma 2020, onde nós vamos observar uma bancada de metal, o tampo de madeira, e sobre esse tampo de madeira nós temos uma manta condutiva e aterrada. A profissional que trabalha nesse ambiente está trajando um jaleco antistático, e esse jaleco é encontrado em diversas cores, azul, branco, vermelho, amarelo. Ela trabalha em pé, portanto, ela está se aterrando, ela está aterrada pelas calcanheiras, né, que ela está aqui calçando. Hoje nós também encontramos sapatos com solados ESD, e como ela se aterra pelos pés, ela está sobre uma passadeira condutiva e aterrada. Sobre a bancada nós vamos encontrar os dispensers líquidos, né, que são vasilhames antistáticos para recipientes de produtos líquidos. Também um medidor de eletricidade estática, um dispenser de papel, já que sabemos que o papel é um potencial material, né, de acúmulo de eletricidade estática, e, portanto ele tem que ser cuidadosamente tratado também, afastado ou armazenado em ambientes próprios. E temos aqui um ventilador de íons, onde a profissional aqui está colocando as mãos, onde ela vai descarregar algum potencial elétrico que ela ainda possua nas suas mãos através de um ventilador de íons. Está aqui um ventilador de íons, então ele joga aqui cargas elétricas, íons positivos e negativos, e com isso equaliza o potencial elétrico em suas mãos. Aqui é uma bancada profissional dentro da norma 2020. Pequenas cargas podem danificar dispositivos semicondutores. Esses componentes de alta tecnologia utilizados hoje podem ser prejudicados por cargas menores que 100 volts. Alguns desses componentes sofisticados irão ser danificados por cargas baixas como 10 volts. Esse é o perigo, né? Eu tenho aqui uma tabelinha de umidade relativa do ar versus carga eletrostática. Como sabemos, o padrão mínimo da indústria é de 21% de umidade relativa do ar. Quando essa umidade relativa chega a esse nível, nós devemos ligar os ionizadores, desligar o ar-condicionado, ou seja, devemos deixar esse ar mais úmido
para que ele venha a descarregar a eletricidade estática presente nesse ambiente uma maior rapidez. Tem aqui uma tabelinha onde podemos observar que umidades altas favorecem a dissipação das cargas estáticas. Então, umidades entre 65% a 95%, caminhar sobre um carpete, você pode acumular até 1.500 volts. Porém, umidades abaixo de 20%, já há um acúmulo de 35.000 volts. Aqui, além de, se você tomar um choque, você vai ver um belo arco saltando de alguma parte do seu corpo. Trabalhar numa bancada poderá ter acúmulo aí de 100 volts em umidades altas e até 6.000 volts, onde você já iria sentir um choque e escutar o estalo, já numa umidade abaixo de 20%. Componentes SMD, em geral, sofrem danos pela falta de proteção durante o seu manuseio. Aí é que mora o perigo. Ao manusear uma placa eletrônica sem os devidos cuidados, você acaba gerando um dano, que pode ser um dano catastrófico ou um dano latente. Na grande maioria das vezes, os defeitos são latentes, ou seja, você aplica o dano, porém ele continua funcionando e após um determinado tempo, ele vem apresentar uma falha total. Esse é o pior dano que pode existir, porque ele é colocado no ambiente de trabalho, ou seja, no laboratório, por um erro do profissional, por uma falha do profissional ao manusear essa placa ou esse componente, porém ele vem se apresentar na empresa ou na casa do cliente em meio ao funcionamento. Né? Então é o pior dano que pode ter, é o dano latente. O dano catastrófico acontece na hora, ou seja, simplesmente a placa morre na hora, o componente apresenta o defeito na mesma hora e terá que ser dada uma solução sem que o equipamento venha a sair do laboratório. Se eu tivesse que escolher um dano, realmente o catastrófico seria melhor, porque não passa para o cliente. Tem aqui algumas fotos bem interessantes que eu irei apresentar a você. Veja, eu tenho aqui algumas falhas sucessivas provocadas por eletricidade estática. Isso aqui é uma foto tirada por um FESI, um microscópio eletrônico de varredura. E é evidente que esse chip jamais voltará a funcionar. Outras pastilhas também. Podemos observar aqui danos provocados por eletricidade estática. Essa é uma foto bem interessante. No quadro à esquerda nós temos aqui uma ampliação de 175 vezes e um pequeno ponto é percebido. Porém, quando ampliamos para 4.300 vezes, percebemos um tremendo rombo nesse chip. É evidente que esse chip irá apresentar algum sintoma. Por que o controle da SD é importante? Danos causados pela SD afetam diretamente a qualidade e a confiabilidade do produto. O produto em questão que eu me refiro aqui é o seu trabalho. Você, como prestador de serviço, está prestando um trabalho e é importante que o seu trabalho seja bem executado, o seu serviço seja bem executado. Se você tiver todos os critérios e tiver todo o seu laboratório adequado às normas, você vai ter benefícios com relação ao seu trabalho, porque você terá melhores resultados de produção, com menos retorno, menos retrabalho, portanto, redução de custos em todas as áreas, redução de falhas em campo, RMA, e, consequentemente, um aumento da confiabilidade do seu produto, da sua marca, e mais negócios e mais lucro, né, mais ganhos você terá. É uma matemática bem fácil de se observar aqui, de se executar. Né? Não precisa ser nenhum técnico, nenhum engenheiro para perceber que é importante o controle da SD ao se trabalhar com placas eletrônicas, fundamentalmente com componentes SMDs. Tem uma outra foto aqui de uma outra profissional, também trajando um jaleco, medindo a eletricidade estática em seu corpo, se ela pode, já está apta aqui a manusear as placas, uma manta antistática aterrada, um ventilador de íons, dispensers, enfim, aviso na parede, tudo como manda a norma 2020. Principais geradores de SD. O que devemos evitar em um ambiente de trabalho, em um laboratório técnico?
Desenrolar fitas isolantes, isso gera uma carga estática violentíssima. Embalagens plásticas não tratadas sobre bancadas, saco plásticos brancos, saco plásticos de supermercado, papel, revistas, livros, ordem de serviço, esquemas elétricos, saco bolha branco. Saco bolha branco, como sabemos aí, é um potencial muito grande de carga estática, né? E deve ser evitado. Roupas de nylon, acrílico ou lã tem que estar por baixo do jaleco. Caminhar sobre pisos isolantes. A utilização de escovas inadequadas é muito comum. O pessoal utilizar aí escova de dente, pincel de pintura, não são adequados ao contato com as placas eletrônicas, ao contato com os componentes eletrônicos. O nosso corpo também possui eletricidade estática e, portanto, nós devemos nos aterrar. E isopor. Então, todos esses materiais têm que estar afastados ou devidamente controlados no seu acesso ao ambiente de trabalho. A solução é muito simples, né? Pulseiras ou calcanheiras devem ser usadas para que nós descarreguemos a eletricidade estática armazenada em nosso corpo. Jalecos devem ser usados para evitar que o potencial elétrico acumulado nas nossas roupas venha a danificar as placas, consequentemente os componentes eletrônicos, né, e consequentemente as placas. O armazenamento e o transporte de componentes e placas tem que ser em ambiente adequado, sacos próprios, né, e as bancadas devem estar aterradas, devidamente aterradas, assim como os equipamentos de trabalho também. Eis aqui um desenho de uma bancada, a bancada aterrada, está aqui o ponto de conexão da minha pulseira, da manta e do meu piso, e uma ideia, né, de aterramento do ambiente de trabalho. Está aqui as ferramentas que nós devemos utilizar, né? O jaleco, é extremamente importante que você utilize o jaleco, isso evita que a eletricidade estática acumulada na sua roupa venha a danificar um componente eletrônico. A manta condutiva aterrada sobre a mesa. A pulseira antiestática obrigatória para quem vai trabalhar sentado. Os calcanheiras ou sapato antiestático para quem trabalha em pé. E luvas, a redundância sempre é necessário. Então as luvas também ajudam, além da pulseira, as luvas antiestáticas. Pincel e escovas antiestáticas. E para quem está em regiões onde a umidade relativa do ar é muito baixa, os ionizadores também ajudam a proteger esse ambiente de trabalho. Tendência da tecnologia. Eu retirei aqui de uma reportagem, de uma matéria, de um livro, de uma revista americana, onde os cientistas dessa revista, os pesquisadores, diziam que em 2016 a tecnologia de construção dos nossos chips estaria na era dos 22 nanômetros. Bom, nós estamos aí no começo de 2016, nós já estamos abaixo de 22 nanômetros, nós já temos chips que estão sendo construídos com tecnologia inferior a 22 nanômetros, nós já possuímos aí processadores com ordem de 4 trilhões de transistores, e hoje nem mesmo os cientistas conseguem mais mensurar valores e tempo, né, com relação à diminuição dos componentes eletrônicos. E esse é o grande problema, porque quando se diminui a construção de um transistor, se aumenta exponencialmente a sensibilidade desse componente com relação à eletricidade estática. Essa foto é bem interessante, e observem que os dois profissionais que estão manipulando essa placa estão pegando essa placa pelas bordas. É interessante que sempre ao manipular uma placa eletrônica, você evite de colocar a mão sobre o processador, sobre as memórias, sobre o microcontrolador,
procure sempre pegar pela borda, pois normalmente pelas bordas é onde você vai encontrar as trilhas de aterramento. Então é importante sempre que você pegue pelas bordas da placa. Isso tudo ajuda a precaver uma descarga eletrostática sobre um componente sensível e a queima do mesmo. Bom, seguindo essas práticas que eu acabei de apresentar a vocês, práticas simples, dificilmente você terá algum problema causado pela SD no manejo e reparo de equipamentos sensíveis como componentes de computadores e reparos em dispositivos eletrônicos em geral. Lembre-se que todos beneficiam-se quando a SD é controlada. É bom que vocês leiam e apliquem esses conceitos na sua área de trabalho. No meu site, Canal da Eletrônica, www.canaldaeletronica.com.br, eu deixei um e-book também falando sobre esse assunto. Entre lá, cadastre-se, baixe esse e-book. Bons estudos a todos e até a próxima videoaula.